vídeo de hoje nós vamos falar sobre um time que já foi citado aqui no canal anteriormente. Eu estou falando do time do Bahia de 1994, que ficou marcado principalmente por aquele gol fantástico de Haldinei aos 46 minutos do segundo tempo, no maior Bavi de todos os tempos, na minha opinião, aquele jogo que garantiu o bicampeonato baiano para o Bahia nesse ano de 94. Mas uma coisa que muita gente não lembra é que a campanha do Bahia no Brasileirão daquele ano também foi muito boa. O esquadrão acabou sendo eliminado apenas nas quartas de final, terminando o campeonato na 7ª posição, uma das melhores campanhas do Bahia na história do Campeonato Brasileiro. Então, hoje a gente vai voltar para 1994 para relembrar essa campanha. Nostalgia Tricolor! Antes da gente partir para o ano de 1994, que inclusive é o ano que eu nasci, eu já peço para você deixar o seu like aqui, que ajuda muito. Também compartilha aí com pelo menos um torcedor do Bahia e se inscreve aqui no canal para a gente atingir a marca aí de 52 mil inscritos, beleza? Falar de 1994 sempre traz boas lembranças para o coração do torcedor tricolor. O time do Bahia era formado por muitos jogadores da base, né? Um time que mesclava jovens com alguns jogadores mais experientes. Tinha no seu elenco 2 jovens que se tornariam ídolos da história do Bahia, como foram os casos de Marcelo Ramos e Wesley. E além disso tinha outros jogadores importantes ali, como o goleiro Jean, tinha também o jovem Paulo Emílio no meio campo, além dos atacantes Zé Roberto, o próprio Haldinei, né, que ficou marcado aí na história do clube devido a esse gol na final do Campeonato Baiano. Aliás, esse gol de Haldinei completa aí 30 anos nesse mês de agosto, então assim, uma data realmente muito especial para o torcedor do Bahia relembrar esse momento histórico do clube. Como eu falei anteriormente, a história de todo esse Campeonato Baiano, que foi o Campeonato Baiano mais longo da história, né? Foi disputado aí por 6 meses, tendo 12 Bavis, uma história realmente maravilhosa. Você pode encontrar aqui, claro, no canal já tem um vídeo falando sobre toda essa campanha do Bahia. E não só isso, hein? Vai sair em breve um documentário muito especial do canal Darino Senna, que já participou aqui no meu canal várias vezes, né, falando sobre times históricos do Bahia. E esse documentário, que vai sair em breve, ele foi dirigido pelo Matheus Carvalho, né, grande jornalista que teve bastante tempo na TV Bahia e inclusive é uma das minhas referências profissionais. E o Matheus nos deu a honra de também trazer um depoimento sobre esse time de 94 que marcou muito, né, essa geração do Bahia, da torcida do Bahia ali nos anos 90. E o Matheus vai trazer pra gente aí mais detalhes, o que ele achava desse time tricolor. Fala, Matheus! A primeira coisa é agradecer o convite, né? A oportunidade de falar para a Nostalgia Tricolor e, sobretudo, falar sobre o time de 94 do Bahia é um presente. Eu realmente tenho uma relação muito forte com aquele time de 94 por várias razões, pessoais e esportivas. Desde 83 que eu frequento a Fonte Nova. Meu primeiro ídolo foi Osni, lá em 83. Depois vi aquele maravilhoso time de 86. 88 eu fui campeão brasileiro, assim como toda a nação tricolor, e acompanhei todas as partidas na Fonte Nova. E todos esses momentos, de 83 até 91, eu acompanhei os jogos sempre com meu pai. Em 91, meu pai ficou doente, e em 92, meu pai morreu. 94, que é meu último ano no colégio, eu começo a voltar à Fonte Nova, só que dessa vez numa pegada diferente, agora com meus amigos. Estava me reconectando com o futebol depois do luto. E o Campeonato Brasileiro de 94 supera em muito as expectativas. O começo de 94 é horrível. O Bahia começa tomando várias goleadas do Vitória. Só que o Bahia termina o Campeonato Baiano daquela forma apoteótica, extraordinária, de superação. E aí o time do fim do Campeonato Baiano é praticamente a base do time de 94 do Campeonato Brasileiro. Jean, Ademilson, Ronald, Samuel e Nilmar, Lima, Souza, monstro, Wesley e o grande Paulo Emílio, e na frente Zé Roberto e Marcelo Ramos. E o meu maior ídolo no futebol faz parte do time de 94, Paulo Emílio. Sou fã de Paulo Emílio porque era o jogador daquele time de 94 que eu mais gostava de ver jogar, o estilo, e que jogando bola eu tentava imitar. Canhoto, baixinho, habilidoso, com a condução de bola extraordinária, a visão de jogo além do alcance. E eu me lembro que eu rodei a cidade inteira procurando a camisa 11 do Bahia, que era a camisa de Paulo Emílio. Nas lojas, a gente só encontrava a 10 de Wesley
e a 9 de Marcelo. Até que na última loja eu já estava desistindo, encontrei a camisa 11 de Paulo Emílio numa loja no comércio, na rua Corpo Santo, e foi uma alegria enorme, porque finalmente eu ia vestir a camisa do cara que eu mais gostava naquele time. Eu adorava aquele time inteiro, mas Paulo Emílio sempre foi o meu maior ídolo. Esse time fez um campeonato brasileiro de 94, assim, extraordinário. Tem alguns jogos nesse campeonato que são históricos. Um Bahia e Santos. O Bahia faz 3-2 no Santos aqui na Fonte Nova, com 3 gols de Wesley. O nosso freguês habitual da época, hoje em dia é uma dificuldade jogar contra o Flamengo, né? Mas do fim dos anos 80 até o fim dos anos 90, o Bahia ficou 10 anos sem perder do Flamengo em campeonatos brasileiros. E em 94, outra porrada. E lá no Maracanã, gol de Zé Roberto, uma partida também inesquecível. O Bahia consegue, então, com uma campanha muito sólida, muito boa, chegar à fase final. Na fase final, encara o Palmeiras. Era a segunda vez que o Bahia ia pegar o Palmeiras. Na fase de classificação tem um jogo também inesquecível. O Palmeiras não perdia de ninguém, era uma máquina de jogar futebol. E só tinha jogador de seleção. O Roberto Carlos faz um gol de falta de muito longe, aquela pancada que todo mundo conhece. E depois desse gol, aí a torcida ficou preocupada e o Palmeiras achando que ia meter 2, 3, 4. Só que o Bahia equilibra aquele jogo. E quem empata o jogo contra o Palmeiras na fase de classificação? Adivinha? Paulo Emílio. Então o Bahia consegue chegar às finais. Só que nas finais, o Bahia pega o Palmeiras. Mais uma vez. Outro jogo duríssimo. Eles acham um gol, mais uma vez, uma felicidade incrível de Roberto Carlos. Só que o Bahia reage, meu amigo. E no segundo tempo, o grande Souza consegue, numa jogada magistral, 2 cortes ali de fora, um chute no canto, empata o jogo contra o Palmeiras na Fonte Nova, que já era um bom resultado para tentar brigar por um milagre depois em São Paulo. Só que no fim do jogo, o Palmeiras encontra o segundo gol, um gol de Maurílio. Maurílio chuta por cima de Jean, a bola passa rente à trave, chega em São Paulo, claro, o Palmeiras favorito, abre 2-0, mas o Bahia continua guerreiro, consegue diminuir no finalzinho 2-1, e é o desfecho triste, porque a gente queria chegar mais longe, e aquela campanha entra para a história. Foi uma campanha muito bonita, de um time que deu muito orgulho para a torcida tricolor, e eu acompanhando ali com meus 17 anos, perto de fazer o vestibular, e aquele time me ajudou, inclusive, a escolher a minha profissão. Eu tive muita vontade de acompanhar o futebol mais de perto, de trabalhar com aquilo. Então, a decisão de fazer jornalismo, eu devo muito a Jean, Odemilson, Ronald, Samuel e Nilmar, Lima, Souza, Wesley, Paulo Emílio, Zé Roberto, Marcelo Ramos e também todos os jogadores que entravam, como Aldinei, Zé Omar, Rivelino, time era massa. Tá aí, muito obrigado, Matheus, mais uma vez, sensacional poder contar com o seu depoimento. É sempre bom a gente ter pessoas que fazem parte da história do Bahia, né? O Matheus fez diversas matérias na época da TV Bahia sobre o nosso clube e é realmente, como eu falei para vocês, uma referência para mim e muito legal poder ter a participação dele aqui no canal falando sobre esse time de 1994. E antes da gente partir para a campanha, né, jogo a jogo ali, como é que foi que o Bahia chegou nas quartas de final daquele Brasileirão de 94, eu vou trazer aqui as camisas que o Bahia utilizou naquela campanha. A galera do livro As Camisas do Bahia me mandou mais uma vez os desenhos aí que estão no livro, contando, né, essa história das camisas de 94, e é uma história curiosa, porque naquele ano, no início, como eu falei para vocês, tiveram 12 Bavis nesse campeonato, né, e o Bahia começou muito mal, tomou 2 goleadas do Vitória nos primeiros 2 Bavis do ano e jogou com a camisa branca. E depois disso o Bahia resolveu jogar com a camisa tricolor. E não jogou mais com a camisa branca naquele ano, porque no Campeonato Brasileiro o Bahia usou tricolor em todos os jogos, exatamente. Virou meio que a camisa 1 do Bahia naquele ano e a gente vai ver inclusive aí na sequência nos gols. E a galera então do livro As Camisas do Bahia eles mandaram essas camisas que vocês vão ver aí na tela, e o Bahia teve 2 patrocinadores diferentes, né? 2 materiais esportivos diferentes que na verdade faziam parte do grupo da marca Rummel. Foi a MDDMA e também a Pro 11,
não tem muita diferença em relação aí ao design das camisas, mas realmente só esse patrocínio que acabou sendo diferente. Então, mandar meu agradecimento mais uma vez aí pro Rui, pro Ronei, para toda a galera do livro As Camisas do Bahia. Se você quiser adquirir o livro, já sabe, né? O link tá aqui na tela e também na descrição do vídeo. Vale muito a pena porque dá pra gente ter uma noção exata aí de como foram as camisas em toda a história do nosso Esquadrão de Aço. Outra coisa que eu gosto de trazer bastante aqui no canal, como vocês já perceberam, inclusive tá até aqui no cenário atrás, são as revistas placar da época, né? E mais uma vez eu encontrei o guia do Brasileirão de 1994 e tinha uma matéria especial sobre o Bahia, falando ali sobre as expectativas para aquele campeonato. A matéria que inclusive traz Lima Sergipano como grande destaque do Bahia ali na capa da matéria. E Lima, que não disputou o Campeonato Baiano, né? Ele tinha sido emprestado, voltou de empréstimo para disputar o Campeonato Brasileiro pelo Tricolor. Mas não era titular absoluto naquele time. Ele chegou a atuar como lateral esquerdo, né, naquele ano de 94. E essa matéria, ela começa falando que o Bahia já não era mais aquela potência que foi no final dos anos 90, né? Campeão em 88 e semifinalista em 1990. Inclusive tem um vídeo também falando aqui sobre o campeonato de 90. O Bahia passava por problemas financeiros, como a gente já estava acostumado, né? Bem diferente da realidade de hoje em dia, então não podia investir em grandes reforços, tinha que realmente ter ali uma base forte, subir alguns meninos da base, que foi o que aconteceu, e nem podia também investir tanto na base, né, porque realmente a situação financeira era bem complicada, e o grande reforço para o Bahia para esse campeonato foi realmente o retorno de Lima. Teve também algumas outras contratações ali pontuais, como o Meia Negrini também, que foi outro que chegou, mas realmente era praticamente o mesmo time que disputou o Campeonato Baiano e foi campeão em cima do Vitória. Lima Sergipano e Negrini, eles se juntaram à base que o Bahia já tinha ali formada no Campeonato Baiano, que foi o caso do goleiro Jean, também o lateral direito Odemilson, tinha o zagueiro Missinho, tinha também os meias Israel, Wesley e também o Paulo Emílio, e na frente a gente tinha alguns atacantes interessantes, como foi o caso do Zé Roberto, do Raudinei e do Marcelo Ramos, que era o artilheiro. Na época ainda era só Marcelo, né? Ele vai virar Marcelo Ramos um pouco mais para frente na carreira e quando já tinha saído do Bahia. Aliás, falando em Marcelo Ramos, nada melhor do que trazer ele aqui no canal, né? Eu já trouxe aqui o Matheus Carvalho fazendo um grande depoimento sobre a relação dele com esse time do Bahia de 94 e agora vamos passar a bola para o nosso artilheiro, né? O grande artilheiro do Bahia nesse campeonato de 94, aliás, no ano de 94, Marcelo Ramos. Diga aí. Fala aí, galera do canal Nostalgia Tricolor, quem tá falando aqui é Marcelo Ramos. Falar um pouco aqui daquele time de 94, daquele ano maravilhoso, né? Principalmente o título, enfim, do Campeonato Baiano, o gol de Raudinei, mas falar ainda mais do Campeonato Brasileiro, onde a gente ficou ali em 7º lugar, foi uma campanha maravilhosa. Bom, no meu modo de ver, eu acho que a gente fez uma grande campanha, sendo jogadores jovens, né, da base. A gente mesclou ali com jogadores experientes como Zé Roberto, como o próprio Raudinei, Rivelino, e a gente fez uma grande campanha porque, modéstia à parte, nós éramos bons jogadores, apesar de jovens, que encarava qualquer adversário com muita tranquilidade, com muito afinco, com muita garra, como se deve jogar no Esporte Clube Bahia. Então eu acredito que a união também do grupo foi muito importante, uma união de verdade, porque a gente sabe que tem grupos que são campeões, mas às vezes o jogador não se dá com o outro, eu acho que isso faz parte também. Mas a gente já desde o Campeonato Baiano, a gente já mostrou a nossa força e essa união desses jogadores da base com jogadores mais experientes foi fundamental, né? A gente conseguia decidir os jogos, não só os jogadores da base, mas como os jogadores mais velhos. Enfim, a gente fez uma grande campanha merecedora e foi um ano maravilhoso, né? Eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa história e de ter sido um dos goleadores do ano também na equipe, né? Eu acho que a gente da base, a gente era muito preparado para poder enfrentar qualquer situação adversa. Bom, falar um pouquinho aqui da minha transição, né? Da base para o time profissional. Na verdade, isso aconteceu em 91, onde eu fiz o meu primeiro jogo. Aí até chegar em 94 eu já estava com 21 anos e já com muita experiência, apesar da pouca idade,
para poder me tornar ali um dos maiores artilheiros da história do clube. 94 já finalizou eu com 121 gols. Então, o ano anterior, de 93, eu já tinha sido artilheiro do Campeonato Baiano, com 20 anos. 94 foi só a afirmação mesmo, né? Como eu falei, apesar da idade, da experiência de viver já 3, 4 campeonatos brasileiros. Então, assim, eu estava muito solto, muito tranquilo. E consegui ajudar o time nessa campanha maravilhosa. Não só eu, né, da base, mas Paulo Emílio, Wesley, Rodrigo Mineiro, Ronald, Samuel, Nilmar, tantos outros jogadores, né? Acho que citei aqui Paulo Emílio também. Então a gente estava muito bem preparado para fazer aquela grande campanha. Aí veio o mata-mata contra o Palmeiras. Os duelos eles foram difíceis, né? Perdemos os 2 jogos, mas enfrentamos o Palmeiras de igual para igual, apesar da diferença de orçamento, né? Era a antiga Parmalat, e a gente, apesar de ser um gigante, né, de ser um time grande e ter uma torcida maravilhosa, a gente não tinha esses recursos, né? Se for comparar os salários do time do Palmeiras com o nosso, né, isso também foi diferente. Mas dentro do campo a gente sabe que as coisas podem se resolver independente disso. Eu acho que foi uma grande campanha. De repente, se a gente pega um adversário, né, com jogadores de não tanta qualidade, a gente poderia ter passado, mas o orgulho de ter chegado, né, entre os 8 primeiros colocados foi muito importante para a gente, né? Principalmente a gente que veio da base, né, onde a gente sempre foi muito questionado, né, se teria condições de enfrentar equipes de igual para igual, e o Palmeiras realmente tinha uma grande equipe. Era um time que acabou sendo bicampeão brasileiro, e a gente teve muitas dificuldades no jogo, mas ainda assim, quase na Fonte Nova, a gente conseguiu reverter a situação. Mas foi motivo de muito orgulho fazer parte dessa campanha maravilhosa de 94. Me marcou mais naquele ano de 94 foi a nossa determinação, a nossa união, como eu falei antes também. O apoio da nossa torcida, que dispensa comentários. A torcida do Bahia sempre está presente com seu time, né, nos momentos difíceis, né, nos momentos de conquistas também, né? Então a gente, nesse ano de 94, o que me marcou muito foi isso, né? A gente jogar junto com a torcida jogar junto com a gente, né? Reverter situações na Fonte Nova, onde quase era impossível, e também fora de casa. Então tenho muito orgulho de fazer parte desse grande elenco de 1994, no Brasileiro, no Campeonato Baiano, enfim. Eu acho que a gente tem que se orgulhar mesmo, porque se não tiver enganado, tinham 8 ou 10 jogadores da base ali jogando direto. Isso é muito importante, não só para mim, mas como para todos aqueles garotos da época, né, que conseguiram se firmar como jogadores do Esporte Clube Bahia. Então isso marcou bastante. E só agradecer a vocês, valeu? Um abraço. Tá aí, muito obrigado, Marcelo. Olha, quando eu idealizei esse canal aqui, um dos principais caras que eu queria trazer para fazer um depoimento era o Marcelo, e ele nos deu essa honra também, muito legal. Enriquece demais o vídeo, né? Porque a gente coloca aí um cara que realmente fez parte daquele time, que jogou muita bola naquele ano e ficou marcado para sempre na história do Bahia, sendo um dos maiores artilheiros da história do clube. Muito legal, Marcelo, muito obrigado mesmo, não sei nem como te agradecer. Agradecer também ao filho do Marcelo, que foi que é Marcelo Ramos também, né? E eu consegui o contato com ele, então obrigado para vocês dois aí participando desse vídeo, que com certeza vai ficar marcado também para a torcida do Bahia. A gente estava falando da matéria da Placar, né, sobre o Guia da Placar, e uma coisa que eles destacam é que o Bahia iria brigar contra o rebaixamento naquele ano, e não brigar pelo título, vamos dizer assim. E na verdade o Bahia foi muito bem no campeonato, como eu falei no início, como o Marcelo também citou aí, acabou ficando na 7ª posição, então errou feio aí a matéria da Placar. Alguns outros pontos interessantes eu encontrei nessa matéria. Um deles é que a matéria destaca o Wesley como um cara marcador, um cara de marcação forte, e depois o Wesley se tornaria o 4º maior artilheiro da história do Bahia, né? Saiu de volante para virar meia e depois virou um atacante goleador espetacular. Então, bem legal isso, a gente vê aí como é que as coisas aconteceram na carreira de Wesley. Mais um detalhe interessante que eu notei aí nessa matéria é que na ficha técnica ali no lado direito dela tem
com algumas informações interessantes sobre o clube, e uma delas é o patrocínio master do Bahia, que era a Coca-Cola, né, que ficou marcado principalmente na campanha de 88, mas a Coca-Cola patrocinou o Bahia até 94, e em 94 a gente tem aí que a Coca-Cola pagava $200 mil ao Bahia, que por ano, né, que não era uma grana como a gente tem nos dias de hoje, né, bem diferente dos padrões. Inclusive naquela época o dólar não estava essa diferença toda, então não era muita grana que o Bahia recebia do seu patrocínio master. E outra coisa, o Bahia tinha só 16 mil sócios em dia naquela época, bem legal da gente notar aí as diferenças, né? Como as coisas mudaram em 30 anos. Além do guia da placar, eu também encontrei o álbum de figurinhas do Campeonato Brasileiro de 94 e, claro, tinha uma página sobre o Bahia. Eu vou colocar aí para vocês na tela para vocês verem que tinha alguns jogadores ali que faziam parte do elenco. O Campeonato de 94 foi disputado por 24 clubes, não era aquela loucura, por exemplo, de 86, né, que participavam milhares de clubes ali no futebol brasileiro, já estava mais enxuto e participaram apenas 24 clubes. Os clubes foram divididos em 4 grupos com 6 equipes e as 4 melhores de cada grupo se classificavam para a segunda fase. Além disso, os 2 clubes que não se classificariam nessa primeira fase participariam de uma repescagem. E tem um outro detalhe, o campeão de cada grupo já acumulava 1 ponto para a fase seguinte. Aí a gente chegava na segunda fase e tínhamos os 16 classificados divididos em 2 grupos com 8 equipes em cada. No primeiro turno, as equipes se enfrentavam dentro do próprio grupo e no segundo turno as equipes se enfrentavam às equipes do outro grupo, né? Tinha essa mudança para que todo mundo acabasse se enfrentando. E aí, o campeão de cada grupo se classificava para a terceira fase, além também dos 4 melhores classificados e mais os 2 da repescagem, que formavam ali os 8 melhores colocados do campeonato. E aí sim eles disputavam as quartas de final, em ida e volta, semifinal e final também em ida e volta, uma fórmula mais simples ali já na fase final, o famoso mata-mata, né? O Bahia ficou no grupo C do Campeonato Brasileiro na primeira fase e a estreia foi contra o Vasco na Fonte Nova, empatamos apenas por 0-0. Na segunda rodada fomos até o Pará e empatamos novamente, dessa vez por 1-1 contra o Remo. Ronald fez o gol do Bahia, vamos ver. E Bahia, Elinho cruza na área para Alencar, que marca de cabeça, Remo 1-0. Empate do Bahia, Wesley cobra a falta, Ronald mais esperto que a defesa, mete a cabeça, final, Remo 1, Bahia 1. Na rodada seguinte, o Bahia acabou sendo surpreendido pelo Guarani e perdeu em casa por 2-0. Fonte Nova, o Guarani surpreende o Bahia no segundo tempo, Jorge Luiz manda a bomba na trave, Júlio César aproveita o rebote, 1-0 Guarani. O Bahia tenta reagir, mas o Guarani usa os contra-ataques. Neste, o cruzamento acaba na cabeça de Amoroso. E o Guarani garante a vitória de 2-0 sobre o Bahia em plena fonte. E o início de campeonato do Bahia não foi nem um pouco bom, porque logo depois da derrota para o Guarani, perdemos mais uma derrota pesada para o Santos por 3-0 na Vila Belmiro. Tá ligado para partir na jogada com o Neto. Neto botou o Macedo para correr. Olha a furada do zagueirão Missinho. Macedo bate. Macedo, 19 do primeiro tempo. Que furada do zagueiro Missinho. Que lançamento do Neto. E aí o Macedo matou o goleiro. Santos 1-0 na Vila, Otávio. Mas eu questiono ainda a presença do jogador Raldinei. O Raldinei não fez praticamente nada. Olha o Guga. Rolou bonito pro Kobayashi. Bate! Kobayashi, 25 do segundo tempo na Vila. Numa falha na saída do Odemilson lá pelo lado direito do Bahia. Aí o Guga rolou com açúcar para o Kobayashi, que detonou. Tá 2-0 para o Santos, Tatá. Bateu na boca do estômago lá do zagueiro quando estava no chão. Adivaldo, falta lá. Tá valendo o lance. Silva, 41 do segundo tempo, acreditou, foi lá, dividiu, driblou o goleiro e fez um lindo gol na Vila. O Santos mata o Bahia. O primeiro triunfo veio finalmente na rodada contra o Cruzeiro, em que vencemos na Fonte Nova por 2-1
com gols de Raudinei e Paulo Emílio. De Nova Bahia e Cruzeiro. Raudinei fica livre e faz 1-0 Bahia. A defesa cruzeirense não se entende. Paulo Emílio arranca e bota a pimenta no angu a baiana. 2-0. No segundo tempo, Mário Tilico dá uma de ponta tradicional. Bola rasteira para Giancarlo conferir. Final, Bahia 2, Cruzeiro ainda sem vencer, 1. Já no retorno, demos o troco no Santos, vencemos por 2-1 na Fonte Nova, com gols de Raudinei e Marcelo, gol de falta, hein? Golaço. Em Salvador, o Santos sai na frente do Bahia com uma bomba de Neto. O Bahia empata também de falta com Marcelo. A bola desvia na barreira e entra. O ataque do Bahia envolve a defesa santista com uma bela troca de passes. Raudinei marca o gol da vitória. Bahia. Jogando no Mineirão, a gente até saiu na frente com gol de Ronald, mas aí acabamos tomando a virada e perdemos por 2-1. Cruzeiro e Bahia. Ronald aproveita a falha da defesa no escanteio e bota o Bahia na frente, 1-0. O Cruzeiro então reage. Nonato tabela com Sorato e toca no meio para Herbert chutar por entre as pernas do goleiro. É gol do Cruzeiro, bonitinho. Agora Nonato lança Sorato e ele toca para Mário Tilico fazer o gol da primeira vitória do Cruzeiro no campeonato. Tá aí, final Cruzeiro 2, Bahia 1. A classificação para a segunda fase foi garantida na rodada seguinte contra o Remo. Vencemos na Fonte Nova por 1-0 com gol de Marcelo. Brasileiro, o Bahia ganhou do Remo em Salvador e se garantiu como quarto colocado no grupo C. Marcelo fez o gol da vitória. Este aí, Bahia, Vasco, Santos, Guarani já estão certos na próxima fase. Remo e Cruzeiro em Na penúltima rodada da primeira fase, o Bahia empatou contra o Guarani lá no Brinco de Ouro e um golaço de Raudinei. Vamos ver aí. Em Campinas, pelo grupo C, Raudinei do Bahia dá um drible sensacional no zagueiro do Guarani e faz um golaço, 1-0. O Guarani só empata no segundo tempo. Luizão cruza, Júlio César marca de cabeça e define. Guarani 1, Bahia. E para fechar a primeira fase, o Bahia foi até São Januário e venceu o Vasco por 3-2 de virada num jogo eletrizante, com gols de Ronald, Marcelo e Zé Roberto. Vamos conferir. Primeiro, Vitor bate o córner e o baixinho Hernandi faz de cabeça. Vasco 1-0. De novo aí o gol de Hernandi. 5 minutos depois, o Wesley bate a falta para o Bahia. A zaga do Vasco falha. Ronald aproveita. 1-1. Logo aos 4 minutos do segundo tempo, o Vasco passa à frente. O zagueiro Advaldo tenta cortar o cruzamento de Vitor e faz contra. 2-1. O juiz deu gol de Vitor. Mas o Bahia não se entrega aos 37 minutos. Marcelo de cabeça empata a partida. 2-2. E já nos descontos, os baianos viram o jogo. Zé Roberto tabela com Marcelo e chuta forte. Final. Na segunda fase, o Bahia começou jogando fora de casa contra o Botafogo, que era um dos favoritos, né? O Botafogo, inclusive, foi campeão brasileiro no ano seguinte, em 95, time que tinha Túlio Maravilha, mas o Bahia conseguiu arrancar um empate lá fora de casa com gol de Lima Sergipano de falta, né? Um frangaço do goleiro, vamos lembrar. O Botafogo dá um tempo no Campeonato Brasileiro e viaja hoje para o Japão. Ontem, na estreia da segunda fase, jogando em casa, só conseguiu um empate graças a ele, o artilheiro Túlio. Cheio de moral, de ponto extra, vencedor de seu grupo, é o Botafogo favorito, largando na segunda fase contra um respeitoso Bahia. E o jogo começa de maneira previsível, com o Botafogo na frente, com Nelson cruzando, com Juninho quase marcando. Com Túlio infernizando e com o goleiro Jean trabalhando mais que ninguém. Até que uma falta despretensiosa de longa distância tem a cobrança de Lima. Ele parece que bota fogo na bola e ela queima as mãos de Wagner para entrar entre as pernas dele. Mãos pro alto, é puro constrangimento. O Botafogo se perde. Nelson cruza o céu de Niterói. Mas e o artilheiro? Túlio tabela com Juninho e Samuel salva o gol de empate. Agora sim, Sérgio Manuel dribla Souza e chuta bonito. E se tem rebote, tem Túlio para conferir. O goleador do campeonato chega a 10 gols e só ele não volta na direção do próprio gol. Todos os outros correm para homenagear o goleiro Wagner. Me deu uma emoção muito grande porque foi um ato de solidariedade, um ato que me mostra
porque eu realmente tenho muitos companheiros aqui dentro do Botafogo. Na Fonte Nova, mais um empate por 1-1, dessa vez contra o Paraná. Zé Roberto fez o único gol do Bahia. Hoje na Fonte Nova, o Paraná na frente do Bahia. Denilson cruza a defesa baiana, bombeia. Carlos Alberto Dias agradece e faz 1-0. O Bahia pressiona com Zé Omar. Ele toca para Negrini, que deixa para Zé Roberto colocar no canto. Final Bahia 1, Paraná 1. E tome 1-1, viu? Agora foi contra o Palmeiras na Fonte Nova. O Palmeiras abriu o placar com Roberto Carlos, um golaço de falta, mas o Bahia conseguiu um empate com Paulo Emílio. Palmeiras marca primeiro que o Bahia na Fonte Nova. Roberto Carlos de falta, um golaço. E ele sai comemorando como se não houvesse amanhã. Olha aí o Roberto Carlos, 1-0 Palmeiras. Olha, 3 minutos depois, pressão total do Bahia em cima da defesa palmeirense. Paulo Emílio pega a sobra na área, define o placar. Final, festa do Bahia, Bahia 1, Palmeiras 1. Bom, vocês vão achar que eu tô zoando, né? Mas o Bahia conseguiu a proeza de empatar pela 4ª vez seguida na segunda fase por 1-1, dessa vez contra o São Paulo no Morumbi. Zé Roberto fez mais um gol aí no campeonato. Hoje no Morumbi, o São Paulo sai na frente do Bahia. Ronald derruba Miller na área, pênalti. Júnior Baiano vai lá, bate e faz 1-0 São Paulo. Finalzinho de jogo, o empate no Bahia. Zé Roberto chuta, a bola desvia em Gilmar e engana o goleiro Zete. Final, São Paulo 1, Bahia 1. O Palmeiras, mesmo perdendo, é o líder do grupo. Os empates por 1-1 acabaram, mas da pior forma, porque o Bahia perdeu para o Sport na Ilha do Retiro por 2-1. Vamos ver os gols. Em Recife, clássico nordestino entre Sport e Bahia. Sandro de falta fez, Sport 1, Bahia 0. Ainda no primeiro tempo, o Dedé acertou esta bomba e fez 2-0 para o Sport. No segundo tempo, depois do escanteio, a zaga vacilou e Raudinei descontou para os baianos. Final, Sport 2, Bahia 1. O primeiro triunfo na segunda fase finalmente veio contra o Santos. Na Fonte Nova vencemos num jogaço 3-2 e os 3 gols foram marcados por Wesley Pitbull. Grupo principal em Salvador, Bahia e Santos. Giovani ajeita de cabeça e Guga faz Santos 1-0. Olha o cruzamento na direita, a zaga do Santos falha, o goleiro Edinho rebate, Wesley vai lá, empata o jogo, Bahia 1, Santos 1. Mais uma vez, Wesley de falta coloca os baianos na frente, 2-1. O zagueiro Nilmar falha e Paulinho Kobayashi deixa tudo igual no placar, Santos 2, Bahia 2. Paulo Emílio cruza na área, Wesley faz o terceiro dele no jogo, definindo o placar, vitória do Bahia, Bahia 3, Santos 2. O bom momento continuou, porque na rodada seguinte a gente foi enfrentar o Flamengo no Maracanã e vencemos por 1-0 com mais um gol de Zé Roberto. Logo depois, contra-ataque rápido dos baianos. Zé Roberto vai levando a bola, engana um zagueiro, chuta de pé esquerdo, tá aí. A bola bate na trave e entra. Bahia 1-0. Tá na hora de ver de novo o gol do Bahia. Zé Roberto. Festa, comemoração. E Zé Roberto estava imparável, viu? Porque na rodada seguinte enfrentamos o Fluminense já no retorno, né? Enfrentando os times do outro grupo. E o Bahia empatou por 1-1. Zé Roberto deixou a marca dele mais uma vez. Bahia e Fluminense na Fonte Nova. O zagueiro Márcio Costa desvia a bola com a mão. É pênalti. Wesley cobra. O goleiro Wellerson ainda defende, mas a bola sobra para Zé Roberto completar. Bahia 1-0. Segundo tempo. A defesa do Bahia se atrapalha e Luiz Antônio empata. Final, Bahia 1, Fluminense. Em Campinas, o Bahia perdeu mais uma vez para o Guarani no campeonato, dessa vez por 2-0, com um golaço de bicicleta de Luizão. Aliás, a dupla de ataque do Guarani naquele ano era espetacular, né? Amoroso e Luizão, os dois, inclusive, iriam ser campeões da Libertadores com São Paulo 11 anos depois, em 2005. Vamos ver. Perdido na partida. Já o Guarani não perde as oportunidades. Logo no início do primeiro tempo, Amoroso chuta para o gol e Luizão de bicicleta completa, sem chances para o goleiro Jean. Um golaço. Guarani 1, Bahia 0. O Bugre continua infernal e logo a seguir Fábio Augusto cobra escanteio. Amoroso desvia de cabeça e Luizão apenas completa. Guarani 2, Bahia 0.
O Guarani continua dando um show dentro de campo. Amoroso chuta de fora da área uma bomba e quase marca mais um. O Bahia resolve acordar e, num lance perigoso, o Wesley chuta direto para o gol. Narciso deixa a bola escapar e Cláudio salva o bugre na hora H. Novamente o Wesley chuta de trás da área com perigo, mas Narciso faz excelente defesa. O Guarani cai um pouco de rendimento, mas o primeiro tempo termina assim: Guarani 2, Bahia 0. No segundo tempo, o Guarani volta ainda mais infernal. Guilherme chuta uma bomba de fora da área e assusta o goleiro Jean. Num lance rápido, Luizão tenta encobrir o gol do Bahia, mas o zagueiro Wesley coloca a redondinha para fora. E só dá Guarani. Amoroso sai sozinho do meio de campo e por pouco não marca mais um golaço. Mas o zagueiro Samuel estava lá e salva o Bahia. E o segundo tempo segue com ataques sucessivos do Bugre, mas a equipe não consegue definir. E a partida termina com vitória do Guarani. Bugre 2, Bahia 0. Ainda em São Paulo, agora na capital, o Bahia conseguiu um empate por 2-2 contra o Corinthians. Marcelo fez os 2 gols do tricolor. Ponto morto. O Corinthians continua sem vencer no retorno. Jogando no Pacaembu, o Bahia saiu na frente. Wilson Mano vacilou, Marcelo abriu o placar. 1-0 Bahia. O goleiro Ronaldo derrubou Wesley na área. Pênalti. Marcelo cobrou. Bahia 2-0. O Corinthians descontou. Daniel cruzou, Henrique diminuiu. No segundo tempo, o Corinthians empatou. Marques desviou de cabeça e definiu o placar. Corinthians 2, Bahia 2. O Bahia voltou a vencer no campeonato contra o Grêmio. 2-0 na Fonte Nova com gols de Rivelino e Marcelo. Vamos ver. Em Salvador, o Bahia sufoca o Grêmio desde o começo. O Rivelino recebe de Paulo Emílio e coloca no canto. 1-0 Bahia. No segundo tempo, Nilmar cruza da direita, Marcelo desvia de cabeça. Final, Bahia 2, Grêmio 0. Depois foi a vez de enfrentar mais um gaúcho, o Internacional no Beira-Rio, e empatamos por 0-0, assim como em 88. E na sequência, vencemos de goleada o Paysandu na Fonte Nova por 3-0, com um show da dupla Wesley e Marcelo Ramos. Paysandu na Fonte Nova, cruzamento de Wesley, o toque de Raudinei e o gol de Marcelo, Bahia 1-0. Mais Bahia, agora é Wesley de virada, 2-0. Segundo tempo, Wesley cobra o córner, Marcelo define, Bahia 3, Paysandu 0. Na briga pela classificação, agora o Bahia venceu mais uma na Fonte Nova, dessa vez contra a Portuguesa, mais uma vez com gols de Marcelo e Wesley. Na Fonte Nova, em Salvador, um jogo disputadíssimo, Bahia e Portuguesa na briga por uma vaga. O Bahia sai na frente com este gol de Wesley. Depois da bola cabeceada na trave por Marcelo, ele pega o rebote e confere. O segundo da equipe baiana, Paulo Emílio lança Marcelo entre os zagueiros, ele entra livre e faz. No segundo tempo, a Portuguesa tenta a reação, depois da confusão na área, Simão faz o gol da Lusa. Mas o jogo termina com Bahia 2, Portuguesa. O resultado contra a Portuguesa garantiu o Bahia na 4ª posição na classificação geral da segunda fase e o tricolor se classificou juntamente com Botafogo, Guarani, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Atlético Mineiro e Bragantino. Esses últimos 2 passaram na repescagem. O adversário do Bahia nas quartas de final, como vocês ouviram aí anteriormente, foi o Palmeiras, né? E não era só um Palmeiras normal não, era o Palmeiras da Parmalat, que já tinha sido campeão brasileiro em 93 contra o Vitória, e em 94 seria também, né, seria bicampeão brasileiro, e realmente a tarefa era muito difícil para o Bahia, porque aquele time do Palmeiras era uma seleção, né, tinha no gol Veloso, tinha os zagueiros Clebão e Antônio Carlos, Roberto Carlos na lateral esquerda, meio campo perfeito ali com Amaralzinho, Flávio Conceição, Rivaldo, tinha também Edmundo, Evaí, então assim, um timaço realmente do Palmeiras que no papel não tinha chance, né, o Bahia conseguir passar, seria realmente um milagre a gente conseguir essa classificação, aliás, um grande azar, né, porque talvez se o Bahia tivesse pego um time mais fraco, teria conseguido chegar mais longe no campeonato, como foi o caso aí que Marcelo falou, né, com certeza o Bahia teria mais chance, mas pegando a máquina do Palmeiras, que seria o campeão, ficou bem difícil. No jogo de ida, 70 mil pessoas na Fonte Nova, empurrando ali o Bahia, né? O Bahia tinha a sua forte torcida
para se apoiar e tentar ali realmente conseguir um bom resultado, mas ele não veio. Perdemos por 2-1, mais um golaço absurdo de Roberto Carlos. O Bahia até empatou, mas não conseguiu, vacilou no final e tomou o gol, perdendo aí por 2-1. Vamos ver. Bancada, mas dentro de campo se perde, se entrega ao ataque todo poderoso do Palmeiras. Neste lance, Jean sai no desespero. Evaí tá esperto, mas Samuel tranquiliza. O sufoco continua, a pressão aumenta, o Bahia não suporta e Roberto Carlos manda uma bomba para o gol do Jean, que não defende. 1-0 Palmeiras. O silêncio da torcida do Bahia só melhora para o Palmeiras. Desta vez, se não fosse a trave, Rivaldo fazia. O primeiro tempo vai terminando e até que o Bahia melhora, cresce e Veloso sofre no gol, como nesta cabeçada de Raudinei. O futebol vai desaparecendo, enquanto isso as faltas aparecem. Os cartões também. O Bahia volta diferente para o segundo tempo. Com nome de craque, Rivelino entra para mudar o placar. Mas o Bahia quase começa mal. Roberto Carlos chuta pela esquerda, Jean vacila, a bola vai entrando e Nilmar salva. Veja, foi por pouco. A resposta tricolor foi imediata. A zaga do Palmeiras apenas observa. Souza vai aparecendo e coloca no canto, empatando o jogo 1-1. O primeiro dele no Brasileiro. O Wesley de falta, bem que tentou. O ataque do Palmeiras é rápido. Na velocidade de Roberto Carlos, Rivaldo já estava pronto para marcar e para estragar a festa. O jogo não dá para ficar parado. O Bahia responde nesta boa jogada. Raudinei tentou em belo estilo. Quando tudo parecia bem para o tricolor, aí a zaga falha. Maurílio, de longe, faz um belo gol. 2-1 Palmeiras. Finalzinho, meio desmotivado, o Wesley de falta quase empata, mas não deu. O Bahia agora vai começar a sonhar alto para o segundo jogo. Mesmo assim, a torcida reconheceu o esforço do tricolor. Pois é, no jogo de volta no Pacaembu, diante de 23 mil pessoas, o Bahia não conseguiu realmente fazer esse milagre, né? Que seria vencer o Palmeiras, talvez devolver o placar, nem dava por causa de questão de vantagem, né? De melhor campanha. O Bahia teria que fazer ali um triunfo, conseguir um triunfo por 2 gols de diferença. Não veio. O Palmeiras, na verdade, repetiu o placar 2-1 e garantiu a vaga na semifinal. O Brasileiro de 94, estádio do Pacaembu, lotado, uma delícia. O Bahia precisava vencer o Palmeiras por 2 gols de diferença para avançar na competição. Só que o Verdão tinha um super time. Quem nos conta essa história é Alexandre Santos, o criador do gol, grande momento do futebol da Band. Zinho, cadê a canhota? Zinho, caprichou, o goleirão foi buscar. Jean de novo. E essa ia certinho no ninho da coruja. O goleirão vai se transformando na grande figura do jogo. Olha que bomba. Aí o Zinho cobrando. Olha o toque de bola. César Sampaio. Gol é do Palmeiras. No Pacaembu. Olha que cabeçada, ó. Certinho no cantinho do Jean. Cabeça erguida. O Bandeirante está legal. Rivaldo deu brilho. Cutuca que dá. Pegou o goleirão. É sua, Maurílio. Ivaí. Gol. Vai que a festa é sua, Ivaí. Palmeiras 2, Bahia 0. Mas foi um tumulto. A boca do gol do Jean. Finalmente Ivair, de cabeça, já não tinha mais nada à frente. Trabalho do Rivaldo, você vê. Tirou o Beck, bateu o Jean, defendeu espetacularmente. Defendeu a bola rebatida. Aí ele estava caído. Ivair. Vamos ver o Maurílio. O Kleber tá aqui na área também. Bola pegou na trave, rapaz. Cláudio. Balança é bonito, hein? Ah, bom. Partiu, o goleirão pegou. Caiu e segurou. Balanço bonito do ataque do Palmeiras para aparecer de novo o Jean, Pascoal. Wesley pegou de primeira no gol. Gol!
Rivelino. Tem nome de craque, tem nome de artilheiro. Há 44 minutos de jogo na fase complementar. A bola veio na cobrança do escanteio. Bateu Wesley, completou o jogador Rivelino. E assim o Bahia deu adeus ao Campeonato Brasileiro na 7ª posição, perdeu para o bicampeão Palmeiras, que venceria o rival Corinthians na grande final, mas foi um time que marcou muito nesse ano de 94, porque o Bahia saiu de um time que tinha a expectativa de brigar contra o rebaixamento para ser um dos 8 melhores clubes do Brasil naquele ano, além, é claro, do bicampeonato baiano, né? Então foi um ano muito marcante para a torcida do Bahia, o ano que eu nasci, né? Então eu nasci aí num ano importante na história do Bahia, queria muito poder ter acompanhado, mas infelizmente não foi possível, e só nos resta realmente relembrar esses grandes jogadores que passaram pelo clube naquele ano, né? Uma honra realmente a gente ter a participação do Marcelo, também grandes jogadores como Wesley, Paulo Emílio, o próprio Haldinei, muito legal mesmo. Gostaria de agradecer bastante, não só ao Marcelo pelo depoimento, mas também ao Matheus Carvalho, que enriqueceu demais o vídeo aqui, contando a sua história, e também relembrar que vai sair o documentário em breve aí sobre o gol de Haldinei, produzido pelo canal Darino Senna, aí pelo Matheus Carvalho. Então, mandar um abraço também para o Darino, que sempre dá um grande apoio aqui ao canal, e com certeza vou fazer de tudo para que esse documentário seja divulgado aqui também no Nostalgia Tricolor, beleza? Por último, relembrar vocês também que se vocês quiserem adquirir o livro As Camisas do Bahia, o link tá aqui na descrição do vídeo, é só clicar lá e poder garantir o livro que conta a história de todas as camisas do Bahia. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado, deixem aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo, o que você lembra daquela época, o que você lembra daquele ano específico, daquela campanha no Campeonato Brasileiro, e a gente volta então na próxima semana para contar mais uma história nostálgica do Sport Clube Bahia. Esta é a história de um gol salvador de um herói improvável. Ele não era um cara conhecido, não era um cara procurado para dar entrevistas. Ele vive, inclusive, até hoje daquele gol. A história de um nome raro. Meu nome é Haldinei. Que se multiplicou na Bahia. Que aquele gol ficou marcado na vida dele e na minha também, né? A história de uma decisão maiúscula. Imagine 97.240 pessoas. Até quem não estava lá passou a dizer que estava. A história de uma competição interminável. 6 meses de campeonato baiano foi assim, bem diferente, né? É, bavi pra caramba, né? A história de um ano marcante. Ganhamos a Copa do Mundo, né? Uma coisa que marcou o mundo foi a morte de Ayrton Senna. O ano político também, né? Acho que foi o ano do real, né? Do plano real. As coisas se estabilizando, os preços, né? E o Denner era um cara que todo mundo achava que ia, sabe? Foi triste a perda daquele cara, aquele craque, né? A história de uma rivalidade. Eu digo, eu vou te pegar. Quando terminar o jogo, se a gente não ganhar, eu vou te pegar. Corra que eu vou te pegar. No começo, humilhação. Ele metendo 4-0 no Bahia, bicho. Ouvia muita gozação, caiu de 4, né? Naquela época não tinha nem lá ele, né? Depois veio a reação. Ou a gente vira agora, né? A chave. Pô, isso aqui é Bahia, a gente não pode ficar nessa situação. Quem é Bahia sempre acredita no Bahia, né? No fim, consagração. Para mim foi o Bavi mais emocionante de todos os tempos. Um pau pro gol e a bola entrou. Coisas de Bahia. O show de 94 é a maior explosão de emoção da minha vida. Esta é também uma história de amor. Golaço de Haldinei! Eu vou dizer, eu vi o meu artilheiro fazendo gol, eu vi! Tu é Haldinei! 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 O eterno gol de Haldinei. A história de um Bavi com sobrenome. Estreia em agosto, nos minutos finais, no apagar das luzes. O Bahia é um eterno gol de Haldinei!